espetáculo, justamente, sinto que a matriz desse espetáculo é o afeto, o encontro, mas também uma vontade de falar do agora, de um estado de coisas do presente e assim, acho que a gente foi desde o começo compartilhando inquietações, o que foi fomentando mais e mais a nossa amizade. De alguma maneira, geracionalmente, a gente está muito próximo, a gente tem exatamente a mesma idade, né? Eu sou uns meses mais velho, tudo bem, falei. E, enfim, então acho que a gente começou pouco a pouco a falar sobre as coisas que nos interessavam e nos afligiam, e o Brasil de agora é bastante assunto. Essa ideia de ter um ponto de partida e um ponto de chegada fixos, né? Um ponto de partida, e só conhecemos o ponto de partida e o ponto de chegada, mas todo o meio, a trajetória é desconhecida, é um pouco uma metáfora bem feliz e possível da vida, né? Quer dizer, que é isso, a gente sabe que nasceu, sabe que vai morrer um dia, e como é que a gente preenche entre essas duas pontas, como é que a gente preenche esse período? Então, acho que, por exemplo, aí esse processo foi todo baseado na ideia do dispositivo, a partir do dispositivo. Depois que o dispositivo surgiu, a gente escreveu numa velocidade absurda, né? Assim, a gente escreveu em... Vinícius mais do que eu, assim, o Vinícius ele é uma máquina de trabalho. Nunca vi assim. Olha quem fala, a pessoa que sai, vai gravar o Greg News, volta, não sei o que, faz... Mas a gente tinha a ideia, a gente falava a ideia, vamos saber quem a gente ia ver no dia seguinte, já fez algo insuperável. Não, mentira. Então o Vinícius, ele não, de verdade, assim, é uma parceria meio desigual, na verdade. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Você sabe o trabalho de escola, que tem sempre um que trabalha mais? Mas daí a gente escreveu muito rápido, a gente escreveu, tipo, eu acho que a gente levantou o eixo do texto, assim, em uma semana, digamos, né? A partir do momento que a gente chegou na ideia. A gente está falando dessa peça mais ou menos há um ano, exatamente, nesse sentido. Porque é um ano que a gente se encontra e fala, qual é a peça que a gente vai fazer? Que a gente vai falar e fica falando exatamente tudo que a gente quer falar. E essa peça, ela tem um pouco essa possibilidade, como ela é um dispositivo cíclico, ela é uma rampa, ela pode falar de todas as travessias do mundo. E eu tenho isso, inclusive, no texto, assim, é uma brincadeira também com a vontade de contar todas as viagens, eu acho que numa todas peça as histórias, só. Exatamente. Tem algo que eu acho que a gente é bem da mesma geração, como ele falou, a gente gosta muito também. Olha, eu acredito que sim, porque não é exatamente, quando a gente fala que ela é da nossa geração, não é que tem referências pop, é o que... Não é isso, mas tem uma linguagem que eu acho que é muito nossa, assim, que tem a ver com os cortes rápidos, né? As peças do Vinícius têm muito isso, cortes secos que instalam climas e que de repente muda tudo sem mudar o cenário, muda na intenção e no olhar do ator e corta para uma outra coisa, e tem só às vezes 5 segundos de uma cena que na verdade foi uma zapeada, né? Foi uma aba que se abriu, se fechou e já passa para outro universo completamente diferente, que eu acho que esse é o grande barato do teatro, né? A possibilidade de você criar universos em um piscar de olhos. E, então a peça nesse sentido que eu acho que ela dá bem, eu acho que geracional, né? Nossa, porque instauram-se universos e travessias para se depois se desinstaurar e se jogar fora e começar algo novo. Então ela tem essa agilidade. Mas acho que sim, conversa com todas as idades. Bom, sempre estreia, né? Estreia é sempre uma descoberta. A gente ainda está com essa maravilha de estrear no Festival de Curitiba, que é uma coisa inédita na minha vida, na minha trajetória. Que é mais, né? Você está ainda respirando o teatro o tempo inteiro. Então a gente está totalmente no escuro, né? Porque a véspera da estreia é sempre isso. Você não sabe quanto o espetáculo se comunica, com quem ele se comunica, de que maneira. Mas enfim, tem essa sensação. Duas coisas para ocultar. O convívio, né, é complicado. Um lápis. Não, mentira. Eu admiro muito, óbvio, eles. Mas estou dizendo que na época... Experiência que já não é atual, nesse sentido. Não, eu estava contando que assim, na época, tanto o Zé, que a peça que ainda existe, na verdade, mas a gente se juntou porque a gente se admirava, assim, tudo isso está no passado, porque está diferente quando a gente se juntou. Outras coisas continua admirando. sentido. Já resumindo, acho que sintetizar jamais, assim, é um país insintetizável, né? A gente não entende ele na íntegra, quanto mais uma síntese. Acho que a ideia de síntese não é mesmo isso, assim, né? Eu acho que tem muito mais a ver com um país que vai estar impresso na peça, porque o teatro sempre dialoga com a realidade no qual ele está inserido, do que, de fato, uma pretensão de definir ou sintetizar tanto a situação atual quanto o país. Tenho mais a sensação de que é mais bonito falar sobre a impossibilidade de sintetizar, assim, sobre a diversidade tão profunda. Mas falando assim, talvez fique parecendo que a gente quer abraçar o mundo. Eu não acho que é tanto isso, assim. Eu acho que,
Bom, talvez o espetáculo diga por si mesmo e essa é a questão. Mas na verdade o que me parece é que é um dispositivo livre o bastante para poder falar de aspectos de uma realidade específica do país e também falar de aspectos sobre a condição humana. E para fazer uma coisa que é uma charge e para fazer uma coisa que é um comentário, acho que a gente, como são quadros e eles não são, nem tudo é contínuo, embora tenha um fluxo narrativo, tenha uma amarração narrativa, o espetáculo, a gente tem a liberdade de poder flertar com universos muito diferentes uns dos outros, assim. Mas que me parece que estão todos dentro de uma construção, assim, mais ou menos, como se diz? Acho que é harmoniosa, mas vamos ver, né? Também é isso. Antes de estrear é difícil dizer qualquer coisa porque ninguém viu, né? Então, assim, eu espero. Aí vocês estão deixando a gente no suspense. Mas a ideia é essa, né? Espero que a gente quer, se a gente não fizer isso, as pessoas não vêm, né? Então, Não, acho que talvez tenha, sei lá, a expressão GIFs e memes dá a impressão que Essa está falando falando. vai ser pela muito- internet é bem atual. Não, não, assim. porque GIFs e memes é no sentido, eu nem quando falo de meme, eu nem estou pensando nos memes que traduzem a situação atual, que vai usar o que o Bolsonaro falou, não é esse tipo de meme não. Tem memes que eu acho que definem a condição humana em algum lugar. É verdade. A gente tem, eu acho que o meme, ele é hoje em dia uma maneira de comunicar qualquer coisa. ele é um ideograma moderno. Ele é um ideograma, perfeito, sim. Ele é uma imagem sobre a qual você põe uma legenda e essa união entre texto e imagem gera uma tensão que muitas vezes é cômica, em geral, né? Esse é o objetivo. Esse é no sentido de meme e de GIF. E GIF também é no sentido de uma imagem que se repete, né? Tem a gente até brinca, como diz o Marx, a história se repete primeiro como tragédia, depois como farsa, depois como GIF. Né? Então, o GIF em algum lugar, o Brasil dá a impressão que a gente está repetindo a história, mas não mais como farsa, porque já repetimos, mas como GIF. Então essas barragens que se rompem, essas enchentes, eu moro no Rio, todo ano tem uma enchente porque não esperavam a chuva, né, e ficam surpresíssimos com a chuva de fevereiro, e falam, nossa, esse ano choveu em fevereiro, sim. A Praça da Bandeira sempre alaga e tal no Rio. Tem uma charge de 1902 do Rio de Janeiro, chama Praça da Banheira. E as pessoas com 1902. E ainda hoje é o apelido que dão à praça, porque todo ano a Praça da Bandeira alaga. Então, assim, é meio nesse sentido o GIF, na ideia de que é um país preso em sua ciclicidade, assim, né? E tem um aspecto também, Gregório, que me chamou a atenção disso, que naquela revista New Yorker tem um quadro, tem uma charge da semana, né? E que os leitores têm que fazer as legendas, quer dizer, só tem a imagem e as pessoas têm que mandar uma legenda para a imagem. De alguma maneira, a própria configuração do nosso cenário e tudo mais, que tem uma imagem muito forte, que é essa rampa, e que a cada vez essa rampa é um lugar, é uma coisa, de alguma maneira é a tradução de um outro espaço, tem a ver um pouco com um lugar de charge, que de alguma maneira flerta com o meme, com o GIF, de alguma maneira, né? Então acho que também tem esse aspecto nesse estudo assim de transposição, quer dizer, uma coisa que tem uma base meio semelhante, mas que tem uma variação dentro de uma mesma base. Então que não deixa de ser também um certo exercício de estilo, assim, né? Não, é só mesmo... Eu adoro, é uma peça bem franciscana nesse sentido. Sim, é uma acho que a Débora vai falar porque a rampa deve ter custado caro. Franciscana. Franciscana, legal. Uma rampa de 6 metros, é porque a rampa acabou ficando enorme e ela é incrível, linda. O nosso cenógrafo André Cortez fez uma rampa sensacional e com rodinhas, que é super prática, inclusive, para montar e desmontar. Mas é uma rampa só, vocês vão ver assim, um tubo, onde caem coisas, e uma só. Não sei nem se eu falei demais, mas é isso. Então, e um ator. E eu gosto muito disso, assim, das 1000 possibilidades que você tem com uma forma geométrica. Já até brincou uma hora, será que não é, já que o Vini adora trilogias? Trilogia das formas, essa é a rampa, depois faz um que é um Wood, um negócio de skate, o outro é uma montanha, um triângulo. Porque uma simples forma geométrica, que nesse caso é o triângulo da rampa, possibilita trilhões de coisas. Essa rampa ela pode virar tudo, e a partir do momento que o ator entra e vê e diz algo, instaura-se um universo, aquela rampa imediatamente vira outra coisa. Então é só isso, não tem mais nada, não tem telão, não tem... E uma luz que vai contar essa Total, história aí. Claro, Tá chegando, Tá chegando. estreou eu não aí. vi ainda, por isso que eu não tô nem falando, eu só vou ver. Porque a luz nesse sentido é muito fundamental, né? Essa rampa, se você joga embaixo, o que ela vira?
Um Igarapé, como diria o André É Cortez. porque o nosso cenógrafo falou isso, né? Mineiro. Joga uma luz. Qualquer lateral no meio de baixo vira igarapé. Então vira um igarapé, de cima pode virar uma montanha, né? Diagonal vira. É. Então, né, o teatro tem essa possibilidade, você jogar com luz e cenário e criar qualquer coisa. E não é um espaço tedioso, porque como roda e é muito grandioso e tal, também mesmo não é uma imagem estanque, né? Assim, quando a gente começou a pensar, a gente até pensou que era em um sentido só, e depois o grande salto foi perceber que ela girava. E ao girar, o espaço se reconfigura totalmente mesmo, assim, e visualmente ele se reconfigura. Né? Eu nem acho que nem dá uma sensação tediosa, assim, quer dizer, espero. É maravilhoso, porque esse festival, né, acho que são 28 anos de festival, Pedro me corrige, e eu sou apaixonado, posso dizer pessoalmente apaixonado por teatro desde, sei lá, 9, 10 anos de idade, leio tudo, e acompanhava as coberturas dos festivais, via as peças surgindo, viram que eram as peças mais comentadas, de alguma maneira na minha vida como espectador, que certamente foi muito decisiva para a minha vida como artista de teatro, isso foi sempre uma coisa muito, muito forte, e o Festival de Curitiba sempre foi a referência máxima em teatro no país, todas as coisas que se comentavam. Então, de alguma maneira, para mim, sempre foi uma vontade muito grande de poder participar e, de alguma maneira, fazer parte do Festival de Curitiba. Era um sinal de que, bom, então acho que eu estou no radar, estou de fato fazendo, sou um artista de teatro mesmo. Então, eu vim a primeira vez há 2 anos atrás com os arqueólogos, mas certamente é muito honroso e muito maravilhoso estrear. Eu falei isso com a equipe, é um privilégio a gente poder criar um espetáculo entre outros colegas artistas de teatro que a gente admira tanto e gosta tanto, e ao mesmo tempo a própria concentração que a equipe fica e o amor que a nossa equipe criando o espetáculo fica, porque isso não é uma realidade quando você está na sua cidade natal criando o espetáculo, não fica assim todo mundo tão junto. Mas quando você está num mesmo festival, no mesmo hotel, acordando, dormindo, respirando junto, parece que isso é ainda mais especial. Espero que isso transpareça assim no espetáculo também. E também estou muito feliz de estar no Festival de Curitiba, sei lá, o 6º, 7º, não sei que eu venho, mas é primeiro também com uma peça inédita, vou estrear aqui. E é uma honra gigante, e tem isso que é lindo que o Vini estava dizendo, que você respira teatro, você encontra. Ontem fomos ver o Iato, a companhia Iato, linda na Odisseia, uma peça deslumbrante. Hoje vamos ver os Secundaristas, às 7, depois eu ainda quero ver a Lia Rodrigues, que aliás é minha prima e eu nunca tinha conhecido, e só no festival, precisamos do festival de Curitiba para conhecer a família. É praticamente um reality show, né? Ocupando o teatro. Isso. Ocupando, exatamente, a gente está no mesmo teatro ali, o Teatro da Reitoria. Então acho muito emocionante mesmo e amo Curitiba, fico muito feliz. Eu vou sentir falta deles, claro, no camarim, porque era uma farra portátil de camarim e tal, de todo mundo, e o monólogo tem essa solidão do camarim, a gente traz cena, né? Uma Noite na Lua, já me peguei algumas vezes dizendo, tipo assim, merda, sabe? Tipo, dando um abracinho em mim mesmo, assim, porque não tem custeio. É claro que tem uma equipe técnica, que nesse caso é maior do que Uma Noite na Lua, porque a gente vai precisar de onde não tinha ninguém no palco mesmo comigo. Agora tem o Ricardo, que é o nosso maravilhoso contra-regras, está ali operando aquela rampa. Então vai ter mais gente ali, e tem equipe técnica que viaja junto e tal, e que vira uma família, né? A galera que viajava comigo no Uma Noite na Lua, no monólogo, viram meus irmãos, assim. O Pedro Benevides, que é do som, inclusive agora está no Porta dos Fundos, que ele acabou a peça, mas eu levei ele, virou ator lá do Porta, que era o operador de som, técnico de som do Uma Noite na Lua. Então tem essa delícia do monólogo, né, que você acaba virando uma família com equipe técnica mesmo. E pretendo viajar muito, eu gosto muito de viajar com peça, eu acho que é uma maneira de conhecer o Brasil, né. Uma Noite na Lua a gente foi a quase todas as capitais, foi se não me engano, 20 capitais assim, no Brasil, ficou faltando, sei lá, acho que só o Amapá e acho que Rondônia. Fomos a todas as capitais. E Rondônia, porque infelizmente não tem um teatro, não tinha, pelo menos, isso agora falando, infelizmente não tinha. Mas então minha esperança é viajar também com essa peça, porque eu acho uma maneira muito gostosa de conhecer o Brasil e interagir com o público e conhecer gente e levar teatro, né? Porque é difícil você viajar com peça sem um edital de circulação, sem alguma coisa. E o monólogo possibilita mais, assim. Então, tomara que essa peça também tenha essa vida longa. E eu acho que tem tudo para ter mesmo, porque é isso, ela não é do momento exatamente, ela não está presa
nenhum lugar, nem no palco, nem ela é uma rampa super desmontável e um texto que eu acho que é bem importante de ser dito hoje. Na sua vida? Eu tento que não, que nada, porque eu acho que as coisas que a gente faz, não é, o teatro e tal, são coisas que eu acho que dependem muito do pé no chão e do contato com as pessoas real. A diferença do teatro e do cinema e da televisão é que o teatro ele tem uma necessidade de embate real, de presença real, de contato real. Então, para mim, o teatro também é a melhor maneira da gente continuar tendo um contato direto com o público, sem grandes barreiras nem grandes filtros. O teatro é basicamente esse encontro, é o que define o teatro, o encontro do ator com o público. Então, para mim, a melhor maneira, eu acho, sei lá, de continuar testando e se reinventando é o teatro, que é uma reinvenção diária, né? É um Sísifo, no qual todo final de espetáculo a pedra rola ladeira abaixo, você tem que empurrar de novo no dia seguinte. Então, para mim, um grande exercício do teatro é esse, o grande barato é esse, porque eu acho que às vezes as pessoas elas perdem, né, o contato com o ator, sobretudo, é muito complicado ele perder o contato com o público e com o mundo que ele vive. Né? E, em geral, o ator de teatro não perde, porque o teatro, não sei, na minha vivência, os que eu conheço, pelo menos, mesmo os mais consagrados e tal, tem sempre uma outra. Você vê a Fernanda, para dar um exemplo, né, da mais consagrada, quando a Fernanda Montenegro acaba a peça, fica 2 horas, aos 85 anos, recebendo cada uma das pessoas. Eu não precisaria fazer isso. Todo mundo ia entender que a dona Fernanda fosse para casa, tem 85 anos, 89, você falou? 89 anos. Todo mundo entender, e ela vai lá e fica toda a peça, né? E claro que ela é o exemplo máximo de artista supremo, mas de modo geral eu tenho essa impressão, pode ser uma impressão minha. Os atores de teatro em geral, só pela escolha da profissão, já denotam uma relação, eu acho que um amor pela relação mais horizontal, eu diria, com a plateia. Né? Porque é isso, a relação do horizontal ou até diagonal, caso das plateias mais... mas já mais vertical, não é? E eu acho que isso daí, para mim, é uma das coisas que me interessa no teatro. Sim, bom, para mim não é uma escolha para começar, nunca penso exatamente, vou tomar um partido, porque para mim a política é inevitável. Fazer teatro é um ato político. E toda peça é política. Né? Eles perguntaram para a Ariane Miroschini, por que você faz teatro político? Ela perguntou, existe outro? E eu acho que de modo geral, e escrever também, imagina, ter um espaço na Folha, como é que eu não vou falar? Para mim as pessoas falam da bolha, mas para mim é uma bolha uma pessoa que se isola e que não dialoga com o mundo que a gente vive hoje. Né? Um artista que não tem relação com esse mundo e que escolhe falar de outra coisa, para mim isso sim é uma escolha, eu diria, muitas vezes publicitária, mercadológica. Sabe? A escolha de não falar de Bolsonaro ou de política, e eu não prefiro não me meter com isso. Eu acho uma escolha muitas vezes cerebral, eu não diria que é exatamente, não vou julgar porque a pessoa às vezes tem que pagar as contas e etc e tal, mas vou julgar sim, porque na verdade eu acho que é muito, para mim é inevitável, isso que eu queria dizer. Para mim é inevitável, não é uma escolha mesmo, assim, a gente vive num país em que isso é especialmente inevitável, porque não tem a ver, às vezes as pessoas acham que é uma mudança, ainda mais agora com o Bolsonaro. Não, mas é que cada um, se fosse, seria do verde, se todos gostassem do amarelo, né? Cada um tem suas preferências políticas. Isso aí para mim não tem nada a ver com preferências, isso tem a ver com democracia. É ver isso. Por isso até a gente escolheu abrir o programa falando de milícia. A gente tem um presidente que está intimamente ligado, mesmo, assim, não só pela vizinhança, mas porque elogia e condecora miliciano, e o filho emprega a mãe. Então assim, a gente tem um presidente que é parceiro dos grupos de extermínio. Isso é uma preferência? Gostar dele ou não? Eu não sei, eu acho que ele é tão fofo, essa coisa de ele gostar de grupo de extermínio. Isso não existe pra mim, sabe? É um outro tipo de relação. Então por isso também falar assim pra mim, né, pelo menos. Você não fica com medo? Não, eu acho que o medo é a última coisa que um humorista, por exemplo, pode seguir, não é? Acho que comédia, sobretudo, ela só existe com um certo grau de risco. E o teatro também, eu acho. Né? Pra mim, pelo menos. E aí, pessoal de Curitiba, venham ver Sísifo no Teatro da Reitoria, amanhã, sábado, domingo, no Teatro da Reitoria. Até mais, espero que vocês gostem.